Espiritismo, no capítulo 17, capítulo que aborda a questão da perfeição moral, sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Allan Kardec, em um item ou subitem, denominado o homem de bem, faz uma série de elucidações a respeito daquilo que caracterizaria a conduta moral ideal da criatura encarnada. Ele havia recebido essas informações em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo intitulado Da Perfeição Moral. O último capítulo da terceira parte, o terceiro livro de O Livro dos Espíritos. E a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, ele volta à temática e coloca esse texto melhor elaborando, desenvolvendo aqueles conceitos enunciados pelo Espírito de verdade, para dizer que é um homem de bem, é nobre, é bom, é compreensivo, procura muito mais atender do que ser atendido, às necessidades alheias do que ser servido pelo próximo, vive sempre na ação do bem, na ação da caridade, não se importa com as agressões que lhe causa a ingratidão humana, que procura de alguma forma ter a sutileza psicológica, diríamos em linguagem atual, o jogo de cintura, de procurar tanto falar, dialogar e atender a pessoa limitada, simples, desprovida de cultura, como também falar e dialogar em igualdade de condições àqueles que são bem colocados na sociedade. Nem preconceito contra aqueles que são os poderosos, nem desprezo com aqueles que são excluídos. E Allan Kardec faz uma série de considerações afirmando que o homem de bem procura de alguma forma descer ao nível da pessoa que se encontra abaixo dele, para erguê-la e ao mesmo tempo elucidar aqueles que já se encontram bem colocados, e vai enumerando, dizendo que de alguma forma, em onde ele for colocado, ele procura perguntar sempre à própria consciência se fez o bem, se fez algum mal, se pode corrigir o mal que fez, se tem alguma ocasião de ser útil e que não foi, e que procura analisar constantemente as próprias imperfeições para tentar superá-las lentamente. E Allan Kardec encerra esse texto em uma consideração notável quando diz: todas essas características que nós enumeramos não são elas todas, ou melhor, não encerram todas o homem de bem. É que vale dizer que o homem de bem possui ainda mais características do que essas que nós enumeramos. Não ficam aqui colocadas todas, mas todo aquele que quer alcançar o título, isso é, a condição de homem de bem, e que se esforça em ter essas que nós apresentamos, vai conseguir as outras, as demais. Essa síntese do homem de bem, que de alguma forma Carl Gustav Jung, o psiquiatra suíço, discípulo da psicanálise freudiana, vai também fazer considerações a respeito, de uma forma indireta, quando fala a respeito da individuação. Palavra por ele cunhada, quando ele diz, Jung, que a individuação é o processo de amadurecimento psicológico no qual o indivíduo adquire a autoconsciência, procura de alguma forma descobrir a si mesmo, iluminar-se, procura melhorar incessantemente. O termo individuação vem de uma expressão que ele conseguiu alcançar de Platão e dos neoplatônicos de Alexandria. Individuação para Jung seria tornar-se um indivíduo integral, desenvolver a singularidade do indivíduo no coletivo. A individuação não é individualismo, é o indivíduo conseguir encontrar a sua individualidade para agir no coletivo,
para estar em contato com as massas. E ele vai dizer que a individuação é um processo culminante da maturidade psicológica, sociológica e antropológica da sociedade, quando o indivíduo consegue descobrir os conteúdos psíquicos que estão inconscientes, assimilar os conteúdos internos, conhecê-los para, de alguma forma, extravasá-los em uma criatura integral. Jung vai chegar a dizer que a individuação assemelha-se ao processo de transformação da semente em árvore. Na semente já existe a árvore ali em germe. Da mesma forma que em nós existe já uma árvore frondosa embrionária, já naturalmente em potencial para desenvolver em germe. A individuação é o processo, diz uma das suas discípulas, Nise da Silveira, brasileira, a individuação é o processo através do qual o indivíduo se torna aquilo que ele está programado para ser, aquilo que ele está estruturado, que ele vê estruturado para ser. Diz Jung ainda que o processo de individuação é o momento em que o indivíduo exterioriza aquilo que ele é internamente. Ele coloca em palavras técnicas: há uma perfeita identificação do ego com o self, ou seja, a identificação do ser profundo que eu sou com a realidade que eu apresento, que eu estruturo, que eu irradio. Essa é a colocação da individuação, que de alguma forma não deixa de ser uma referência ao homem de bem. O homem de bem é esse homem, é esse indivíduo que conseguiu se descobrir, que não é a pessoa perfeita, mas é aquela que está se aperfeiçoando, que está se trabalhando sempre para ser melhor, que está desenvolvendo as suas potencialidades. E esse homem de bem é aquela criatura que se engaja em algum ideal. Jung, e mais tarde Maslow, vai dizer que a pessoa psicologicamente madura, ela tem um sentido para viver. Um ideal pode ser um ideal religioso ou pode ser um outro ideal. Normalmente na religião nós encontramos um número maior de pessoas engajadas nesse sentido, mas podemos encontrar um sentido para viver e um ideal não necessariamente transcendental. No entanto, o homem de bem é essa criatura que na colocação de Jung é madura psicologicamente, que se descobriu, que se conhece, que se sabe de si mesmo e que procura trabalhar constantemente para se melhorar. Esse homem de bem é a síntese perfeita daquilo que Carl Gustav Jung vai estabelecer mais tarde nas suas colocações a respeito da individuação. Vejam como Kardec antecipou essas colocações da ciência psicológica tradicional em uma linguagem muito mais simples, muito mais acessível, muito mais popular, falando a respeito do homem de bem, que seria naturalmente a síntese do aperfeiçoamento moral. Está em um homem de bem, no texto do homem de bem, o retrato psicológico perfeito do médium Chico Xavier. Porque ele conseguiu não apenas seguir aquelas características, mas diríamos, com base no texto de Kardec, que ele conseguiu adquirir outras que não foram enumeradas no texto de O Evangelho segundo o Espiritismo. Que ali há as características gerais, mas há outras, diz Kardec, que o indivíduo também vai possuindo. Chico Xavier consegue ter essa síntese do indivíduo de bem, da pessoa de bem. O processo de individuação que Jung coloca passa pelas experiências em que o indivíduo consegue harmonizar os conteúdos de polaridade psíquica distintos, o ego e o self, o lado masculino com o lado feminino, a ânima ou ânimos, a sombra, o inconsciente e a persona, aquilo que a gente coloca para fora. Essas polaridades psíquicas que estão dentro de nós. Porque Jung vai dizer que a psicologia humana sempre trabalha com polaridades: bem, mal, masculino, feminino, escuro, claro, dia, noite, certo e errado, esquerda ou direita, doença, saúde. A psicologia humana, pelo menos no nosso estado de consciência, sempre trabalha com polaridades psíquicas para entender. Eu só consigo entender o bem porque eu consigo compreender também o mal.
Eu só consigo entender o que é o dia porque eu sei o que é a noite. Eu só consigo saber o que é saúde quando eu percebo o que é enfermidade. Aliás, alguns de nós ainda não sabem, só quando fica doente é que valoriza a saúde. Mas nós temos essa necessidade de viver polaridades psicológicas. E a individuação, diz Jung, é o momento em que o indivíduo alcança essa unidade. Porque para os neo-jungianos, em algum momento da evolução do ego, da consciência, do ser psíquico, houve uma fissão, que é o espírito Joana de Ângeles chama fissão psíquica do ego com o self. E por isso nós aparentamos uma coisa, somos outra. Por isso que nós trabalhamos sempre com polaridades no nosso nível de consciência. E a grande meta da individuação é alcançar essa fusão da psique, essa integração da estrutura psicológica. Com Chico Xavier nós encontramos essa realidade. Ele conseguiu harmonizar essas polaridades. Jung, por exemplo, colocou, examinando algumas personalidades da sua época, ele se interessou por algumas personalidades para colocar como exemplos de pessoas que alcançaram a individuação. Se interessou, por exemplo, muito pela vida de Gandhi. Ele achava que Gandhi havia alcançado a individuação. Mas Chico Xavier parece ser uma síntese da ação pobre, desprendida e verdadeiramente humilde de Francisco de Assis, conjugada com a abnegação e assistência social de Madre Teresa de Calcutá e a pacificação de Mohandas Gandhi. Parece ser essa síntese de harmonia psicológica, onde ele conseguiu equilibrar o masculino com o feminino. Ele conseguia, embora muita gente não saiba, ele conseguia ser enérgico e ao mesmo tempo doce. Era doce e afável, quase feminino, como uma mãe, em que as pessoas se entregavam, as pessoas queriam colo, as pessoas abraçavam ele, porque ele era muito acolhedor, era muito suave, mas ao mesmo tempo conseguia também dar limites, conseguia também dizer não, conseguia também impor-se para que a maldade alheia não perturbasse a sua tarefa. Certa vez, diz Arnaldo Rocha, o grande amigo dele, que uma das vezes que ele viu Chico Xavier mais enérgico foi quando uma pessoa chegou no grupo espírita da prece e começou a se ajoelhar para fazer uma espécie de louvação a ele. E ele não suportava a idolatria em relação à sua personalidade. Ele sempre recusava, rejeitava essas situações. Ele sempre não aceitava estar acima, como dizemos, do habitual, da população humana. Ele falava com sinceridade, não era uma falsa humildade. Eu sou igual a grama, nasce, morre e nasce novamente outra grama. Ele se achava comum como as pessoas. E naturalmente que havia pessoas que o fascinavam. Aliás, ele dizia para Arnaldo Rocha: Arnaldo, meu filho, eu gosto muito de você e admiro muito você, principalmente que você não é chiquista, seguidor de Chico. Você é seguidor da doutrina espírita, embora seja muito meu amigo, e é por isso que eu admiro e gosto muito de você. E de fato, então, certa vez uma pessoa começou a se ajoelhar e fazer louvação para ele. E quando foi se ajoelhar, ele disse: não se ajoelhe, porque se você se ajoelhar, eu me deito no chão, eu me jogo no chão. Ele não suportava, sempre se excusava. Então ele conseguiu harmonizar a síntese das polaridades psicológicas, o ânimo e o ânimas, a ânima e o ânimas, as funções psicológicas do ser humano e o perfeito equilíbrio emocional, a ponto de ser um homem afável e austero, como dizemos. Essa síntese da disciplina consigo mesmo e da tolerância e da aceitação com os outros como eles são. Ele costumava dizer várias vezes nas entrevistas: eu permito que os outros sejam o que eles quiserem, mas a mim eu exijo ser cada vez melhor. Essa é a síntese da proposta cristã. Aceitar a pessoa como ela é, não como nós gostaríamos que ela fosse, e ao mesmo tempo exigir de nós sermos melhores. O que é que a gente faz? Projeção do inconsciente, como dizia Jung. Nós não conseguimos ser aquele modelo de perfeição que nós queremos e exigimos do outro ser aquilo que a gente não consegue. Nos relacionamentos gerais, sociais, de amizade, nos relacionamentos íntimos também, nós queremos exigir do outro aquilo que nem nós conseguimos
espíritos ainda. Porque nós somos os coitadinhos, mas o outro tem que ser tolerante, ser compreensivo, estar sempre dando atenção a nós. Nós não. Podemos tratar todo mundo mal, mas os outros têm que tratar a gente paparicando, como se diz popularmente. São fantasias. Porque o outro também é um ser humano. Também tem as suas idiosincrasias, o seu humor, a sua peculiaridade. Então, Chico Xavier consegue na sua conduta. O que mais me impressiona em Chico Xavier não é a mediunidade. Porque a mediunidade houveram outros médiuns extraordinários. Mirabelli, a própria Ivone do Amaral Pereira, que também é admirável do ponto de vista moral. Mas tivemos uma série de médiuns que chocaram o mundo. Eusébio Paladino, Daniel Douglas Home, os grandes médiuns que chocaram a parapsicologia, que levitavam no ar, que materializavam espíritos à luz do dia, que produziam fenômenos retumbantes. A mediunidade de Chico é incomparável. A mediunidade de Chico é naturalmente acima de qualquer crítica. É uma mediunidade abundante, esplendorosa. Mas o homem Chico Xavier admira-me muito mais. Porque nem todos os médiuns que produziram fenômenos retumbantes conseguiram tornar a sua vida melhor. Transformar a sua vida através do fenômeno melhor. O maior fenômeno que o médium pode operar é a sua auto-iluminação. Infelizmente, permitam-me, os médiuns em geral estão muito preocupados com a iluminação alheia, com o convencimento alheio, com demonstrar que a sua faculdade mediúnica realmente é real. Arnaldo Rocha e Divaldo Franco mais tarde disse a mesma coisa, que ficava espantado que via pessoas que viajavam quilômetros de distância para estar com o Chico e não deixavam o Chico falar. Chegavam ao Chico para exibir a própria mediunidade. É porque a minha mediunidade é assim, eu produzo fenômeno X, Y, acontece isso, exibindo a faculdade mediúnica. E no final dizer, não é Chico. E Chico é, minha filha. O que ele ia dizer? Que a pessoa estava mentindo? E a pessoa saiu feliz porque Chico confirmou a sua mediunidade, não deixando o Chico falar. Meu Deus, viaja quilômetros para conversar com o médium e não deixa o médium dizer alguma coisa, orientá-lo. O homem que conversava com as estrelas, o homem que tinha contato com os sábios da espiritualidade, calar-se para ouvir o mestre, no bom sentido da palavra, falar, o representativo de Jesus na terra, a maior faculdade mediúnica da história da humanidade, talvez só comparada com Francisco de Assis, e abaixo somente da de Jesus, o mais completo médium. Quanto de orientação ele podia dar, e quantas vezes ele teve que se calar. Seus silêncios heróicos muitas vezes falavam mais alto do que as discussões perturbadoras em sua volta. Quantas vezes? Então, a conduta de Chico Xavier me impressiona mais, porque com essas doenças orgânicas, com esses problemas materiais e com as perseguições do mundo espiritual inferior, que sempre investe contra os apóstolos do bem e os instrumentos de progresso, Chico Xavier permaneceu com a conduta exemplar. Nunca se alterava, nunca se exaltava. A sua capacidade bem-humorada, como dissemos, o homem disciplina, Marlene Severino Nobre, a notável médica, recentemente desencarnada, senhora do deputado federal Freitas Nobre na época, ambos amigos pessoais de Chico Xavier. Ela diz que quando conheceu Chico tinha por volta de 20 e poucos anos, no pleno esplendor da juventude, e Chico Xavier já era um homem de 40 e poucos. Ela diz que não aguentou seguir as disciplinas de Chico, porque ia para o espírita da prece, as filas quilométricas dos necessitados, os atendimentos, depois da psicografia. Ela ia dormir na casa da irmã de Chico, Luísa Xavier, a veneranda Luísa Xavier, ia dormir na casa dela, onde ficava hospedado. Chico continuava psicografando, porque a sua psicografia era algo especial. Não é comum um médium com tanta energia, diremos com Kardec, fluido animalizado, como diz Allan Kardec. Allan Kardec diz que é necessário o fluido que o médium tem para combinar com o fluido que os espíritos possuem, a fim de haver a comunicação. Quando esse fluido mediúnico do próprio encarnado é
encerra-se, acaba, é necessário que o médium descanse, repouse, se alimente, espaireça, para que haja uma renovação, porque esse fluido é do encarnado. É necessário que ele... Do contrário, é como se fosse um fósforo que já se consumiu. Se o médium continuar tentando um transe, não vai conseguir, vai produzir uma comunicação anímica. Isso é uma mistificação. Então é necessário, por isso que repouso, por isso que em nossas sessões mediúnicas no geral, os médiuns, segundo a recomendação da grande obra da literatura mediúnica, dos grandes autores, Hermínio de Miranda, o projeto do Filomeno de Miranda e outros autores, 2, 3 comunicações no máximo em nossas sessões mediúnicas, cada médium. Porque o médium que dá 5, 6, 7 comunicações é um pouco de excesso. Primeiro a gente tem que deixar o nosso irmão também, nosso companheiro de mediúnica também. E outra que há carência de fluidos, mas Chico Xavier é uma exceção. Marlene Nauber diz que ela ia dormir e Chico ficava até 2, 3 da manhã, psicografando. Às 5 da manhã ele estava de pé, bem-humorado, tranquilo, recebendo as pessoas alegre. Ele acordava às 7 da manhã e disse: Luísa, e aí o Chico já levantou? Já, ele esteve aqui às 5 da manhã, já tomou café, está visitando fulano Beltrana, e ela ia com ele, passava para ali para lá, com os necessitados até altas horas da noite, e antes de chegar em casa sempre passava no bar 1001, um bar famoso em Minas Gerais, onde ele sentava e tomava um cafezinho. Veja que não tinha aquela coisa alienada, não, é um bar e tudo vou entrar que eu vou me pegar, me contaminar de energias negativas. Discreto, é claro que ele deveria também perceber algumas coisas, naturalmente sintonizar e perceber também a realidade difícil, o mal-estar, mas não tinha nenhum tipo de conduta mística que dava um aspecto especial para o médium. Entrava no bar, cumprimentava as pessoas, eu vi pessoas também bebendo, sentava-se discreto, pedia um cafezinho, o tradicional bolo de fubá de milho, que ele tanto gostava, comia, etc. Algumas coisas são gafes, mas a Chico Xavier ficava lindo, pegava um pão e molhava dentro do café. Todo mundo acha isso feio, mas em Chico fica maravilhoso. E aí as pessoas depois que tentavam imitá-lo, né? Então ele ali, e o dono do bar através desse Chico Xavier: eu não quero a vossa religião nunca para mim. Ele disse: por quê, meu filho? Porque a vossa religião é de gente que não dorme. Eu gosto da religião que vai para o culto, para a cerimônia, para o ritual às 9 horas da noite, acaba de 8 às 9, acaba às 9, vai dormir, está ótimo. O senhor não dorme, vós não dorme. Eu não quero essa religião. E ele diz: meu filho, tem muita gente no espiritismo que dorme. E Amado Rocha diz, principalmente em sessão mediúnica, onde dorme e diz para o doutrinador que está desdobrado pelo sono. Vá dormir, vá desdobrar no sono na caminha, que tem 8 horas para desdobrar. Na mediúnica é necessária a lucidez. Então Chico Xavier é isso. César Vanucci, o notável jornalista repórter, já desencarnado, espírita militante, amigo de Chico Xavier, quando recorreu aos seus conselhos em um momento de grande drama pessoal, vai se tornar espírita militante, na própria Rede Globo na época, onde se dizia publicamente espírita, vai chamar Chico Xavier de Chico Amor Xavier. E poderíamos dizer que ele é Chico Paz Xavier, já que o amor é que gera paz. E ele dizia isso, que o amor é que gera paz de consciência, a tranquilidade. Vanucci fez uma campanha imensa com o próprio Freitas Nobre, por sugestão do próprio Divaldo Franco, para encaminhar o nome de Chico Xavier ao Prêmio Nobel da Paz. Madre Teresa tinha ganho no ano anterior. No ano anterior havia sido Madre Teresa, e o nome dele foi cogitado. Conseguiram milhares de assinaturas, porque era necessário milhares de assinaturas para encaminhar à instituição responsável pelo Prêmio Nobel da Paz. Houve uma campanha pública. A princípio, a comissão que o próprio Divaldo patrocinou, esteve à frente, foi até Chico. E Chico, é claro, recusou-se. Mas eles haviam já estruturado um estratagema para que Chico aceitasse. Porque Chico sempre recusava qualquer homenagem. Mas fizeram estratagema e disseram a ele: Chico, não é por você, mas é pela doutrina. É porque se você, através de você, homenageado, a doutrina vai ter evidência, vai ter destaque, vai ter divulgação. E ele olha e diz: bom, se for em prol da doutrina espírita, eu aceito o sacrifício.
porque ele não gostava dos holofotes, ele não gostava de ficar em público. E naturalmente que o seu nome foi encaminhado. Infelizmente não ganhou, ou melhor, não foi incluso para concorrer ao prêmio. Foi indicado, mas não foi incluso, porque na época as regras do prêmio Nobel estabelecia que uma mesma categoria não poderia ganhar por segunda vez. E Madre Teresa havia ganho na categoria religiosa. Então não era possível, em regra, repetir a mesma experiência. E ele não foi naturalmente incluso. E deu uma declaração dizendo: perco o prêmio da paz, mas fico com a paz do prêmio. Porque ele tinha cada tirada no estilo Jesus. Porque Jesus é óbvio puro nesse sentido, não é? As parábolas, as frases de efeito. Chico era a mesma coisa, ele tinha cada tirada, cada colocação, as pessoas na fila sendo atendidas, e uma mulher rica de Pedro Leopoldo, de Uberaba, sendo atendido, e alguém foi fazer fofoca. Essa tragédia existia na época de Chico. Há uma maledicência para eles, dizendo: essa mulher rica, tal, fulano de tal é rico, está aí na fila querendo receber cesta básica. O que você acha, Chico? E Chico disse: meu filho, como essa mulher humilde, não precisando estar aí na fila pegando filho para receber. Ele tinha a peculiaridade de mudar as coisas, de alterar a visão das coisas, de olhar o lado bom das situações. Então, era um homem realmente voltado para a paz. Certa vez, um amigo seu, amigo de infância de Pedro Leopoldo, encontrou já em Uberaba. Chico já tinha mais de 40 anos, e um amigo também. E Chico disse: Chico Xavier, é você mesmo, meu amigo de infância que estudou comigo? Veja como estou. Eu sou farmacêutico, sou um homem bem sucedido. E olha como você está. Olha minha roupa e olha sua roupa. Aqui em Uberaba, em Belo Horizonte, eu sou dono de vários imóveis, inclusive um edifício pequeno que eu tenho todos os apartamentos. Sou um homem muito rico, ganho dinheiro, sou casado, tenho 3 filhos. E começou a falar, e Chico começou a deprimir, a se entristecer. Ele disse: olha, Chico, larga essa coisa, esse negócio de espírito, de espiritualidade, de contato com o espírito, isso daí não vai levar você a lugar nenhum. Vamos aproveitar a vida, vamos ser felizes. E Chico ficou entristecido. E no grupo espírita da prece, quando ele entra em transe, muitas vezes fora do corpo, ele confabulava com Emmanuel. E Emmanuel se apresentou e disse: muito bem, vamos trabalhar. E Chico disse: mas o senhor não sabe como é que eu estou? Mas não, como é? Meu Deus, o guia não sabe como é que eu estou, imagina que guia é esse. E disse: Emmanuel sabia, mas não queria naturalmente valorizar aquilo. Mas Chico queria se queixar. E Chico olha para o guia e diz: fulano de tal, meu amigo de infância, me apareceu hoje mais cedo. Ele diz: ah, é? Muito bom, como é que ele está? Muito bem, muito melhor que eu. O senhor não sabe. Ele é casado, constitui família, tem 3 filhos, é uma pessoa bem colocada na sociedade, tem muito dinheiro, as roupas dele são lindas, belíssimas, ele tem vários apartamentos, etc. E a mãe diz: e daí? Meu irmão, você não está entendendo? Você não compreende, ele é casado. Ele diz: você também. Aliás, você é muito melhor casado do que ele. Ele diz: não, não estou entendendo. Você é casado comigo, com Maria Dolores, com Meimei, com Alta de Souza, com André Luiz. Então você é polígamo, inclusive. E Chico, meu irmão, ele tem filhos, nós também. Nós temos, na época, mais de 200 livros. Nós temos mais de 200 filhos, porque da nossa comunhão nasceram esses filhos. Mais do que ele, que só tem 3, coitado. E Chico disse: mas meu irmão, ele tem muitas casas e muitos apartamentos. Você tem quantos corpos? Então só precisa de uma casa, não precisa de várias casas. Essa casa está de bom tamanho, um cômodo está de bom tamanho para você. Para que você quer mais casas se você só tem um corpo? O que é isso? Ah, mas a casa dele é de frente do mar. E você aqui é de frente de uma lagoa em frente à casa, que os sapos ficavam baixando. Aqui é a sua visão. Você tem uma vista maravilhosa também diante dos sapos. E ele disse: mas meu irmão, não tem jeito de ficar triste, não tem jeito. Chico disse mais tarde: eu queria me queixar, mas a irmã não deixava. Não tem jeito, e sabe que vamos acabar com essa conversa e vamos trabalhar. Então era naturalmente um médium que não negava o seu lado humano, mas que muitas vezes também transmitia esse lado humano, esse lado que tinha medo de avião, que tinha medo disso, para de alguma forma se aproximar das pessoas.
Ele de alguma forma tentava enfatizar esse lado dele. É claro que ele era muito maior do que aquilo. Arnaldo Rocha costuma dizer que Chico Xavier é muito maior do que aquilo que aparece no público e nos livros sobre ele. Porque muitas vezes ele tinha uma coragem histórica. Quem não se recorda do livro Chico de Francisco, onde ele estava diante de um homem armado, que tomou antipatia por ele, assediado por uma entidade perversa, e chegou ali de revólver para matá-lo. E diz: estou aqui com a arma para destruir, vou lhe dar um tiro na cabeça. E o que é que você acha disso? Eu vou lhe matar. E Chico se aproximou e disse: que seja feita a vontade de Deus. É a coragem do homem, mas ele não costumava enfatizar essa sua coragem. Ele enfatizava o lado que ficou com medo, que ficou também gritando com as pessoas no avião, porque era uma forma dele de se aproximar das pessoas, de alguma forma transmitir uma dimensão humana dele, e não uma dimensão divina, porque em verdade ele estava muito acima da craveira comum. Divaldo Pereira Franco conta o momento em que conheceu Chico Xavier. Por volta do ano de 1947, Divaldo explodia em fenômenos mediúnicos. Tinha, portanto, 20 anos. E as pessoas diziam: Divaldo, você é mesmo médico? Eu acho que eu sou. Não havia lido ainda nada de Kardec. Eu acho que eu sou. Havia consultado algumas obras. Você vê? Vejo. Ouve algumas vezes. Psicografa? Eu acho que escrevo algumas coisas. E as pessoas perguntavam: mas Divaldo não tinha conhecimento do Espiritismo? E certa vez, estando em Aracaju com alguns amigos, solicitaram a presença dele no centro espírita de Aracaju, e pediram: você poderia falar hoje sobre sua mediunidade, sobre o que você acha, como você vive, o que é que você vivencia na mediunidade? E Divaldo se aqueceu. Ele disse: eu era muito imaturo, aqueci sem pensar direito. Eu disse: meu Deus, que eu não vou falar. E no centro, um pouco antes da palestra, eu vi um texto de uma revista que na época eu não conhecia, O Reformador, da Federação Espírita Brasileira. Eu peguei a revista e estava lá: A Lenda da Guerra, página psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier e assinado Irmão X. Era o pseudônimo de Humberto de Campos. Depois do processo, Humberto de Campos adotou um pseudônimo. Então, Divaldo disse que leu e ficou tão impressionado com aquele caso, que disse: eu vou começar a palestra contando esse caso. Foi chamado, e ele disse que eu tremia como varas verdes. Fui chamado ao centro, eu disse: meu Deus, essa multidão, eu vou falar para essa multidão de pessoas, 20 pessoas com ele. Essa multidão de pessoas, o que é que eu vou falar para essa gente? Que loucura foi essa de ter aceitado esse convite? Que foi? Sentou e o presidente da mesa olhou para eles: pode levantar. Eles não podiam falar sentado não, porque estava tremendo as pernas e estava com medo de cair. Disse: não, aqui a gente fala em pé. E ele levantou e, segundo o protocolo e a peroração das oratórias do passado, começava-se normalmente com um ritual: Excelentíssimas Senhoras, Excelentíssimos Senhores. Eu vou falar, disse Divaldo, a respeito da Lenda da Guerra. É uma página psicografada do Espírito Irmão X, através do médium Francisco Cândido Xavier. E quando foi falar, esqueceu. Mas é, meu Deus. E aí ele lembrou: eu me lembrei da minha professora primária, Félix Santana, que dizia para mim: quando você esquecer uma coisa, volte e comece tudo de novo, porque a memória é assim, é automática. Então quando você retorna do início, você consegue lembrar. Ele disse assim, olhou para a multidão: Excelentíssimas Senhoras, Excelentíssimos Senhores, eu vou narrar a Lenda da Guerra, que é uma página psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, do Espírito Irmão X, e não lembrava. Ele: eu não vou narrar nada. Sentei, disse Divaldo, sentou e disse: eu não vou narrar nada porque eu não me lembro. Houve aquele constrangimento, até que alguém aparece do público, foi naturalmente se aproximando dele, subiu ao púlpito, chegou e disse: levanta-te, quem está querendo servir a Jesus está sempre de pé. Levanta-te. Divaldo disse: eu vi aquele homem com óculos de aro fino, o semblante triste, o cabelo preto e curto, a veste negra. E ele disse: eu sou Humberto de Campos, Irmão X. Levanta-te. Se levantou: um momentinho. E aí começou a falar, e falou, e a lenda da guerra desabochou na sua memória. Ele visualizava como uma cena de cinema, o próprio caso, o próprio conto psicografado pelo Espírito, que projetava na sua tela mental aquelas imagens. E ele dizia para si, consigo mesmo durante a palestra: meu Deus, como eu sou inteligente. Eu só não imaginava como eu era tão inteligente. E falava, e quando acabou, sentou, as pessoas estavam emocionadas, ele foi aplaudido de pé, o presidente
da casa, disse: Divaldo, que coisa maravilhosa. Ele, que não era muito modesto, disse assim: eu também achei uma coisa fantástica. E disse: você não queria, você não pode amanhã voltar para dar esse mesmo depoimento, falar esse mesmo caso? Ele disse: é claro, foi tão fácil hoje, é claro, amanhã eu venho. E aí aceitou. No dia seguinte, quando ele está entrando na mesma casa espírita, o salão estava lotado, era um salão pequeno, mas o salão estava abarrotado, havia mais de 100 pessoas. E ele disse: meu Deus, que loucura é essa? Ele se aproximou de alguém e disse assim: o que é que vai ter aqui? É um jovem que vai falar. E quem é? É você. Ele disse: meu Deus, como é que eu aceito uma situação dessa? Eu sentei, quando foi dada, ele levantou, e quando foi falar, esqueceu completamente. E ele tentou, esqueceu, não lembrava, sentou e não lembrava. E disse: olha, meus amigos, eu vou explicar. É o seguinte: ontem eu também esqueci o caso, mas o Espírito veio e provocou o transe. Eu entrei em transe, o Espírito falou por meu intermédio, disse, deu uma mensagem, mas hoje nem eu me lembro, nem o Espírito apareceu. Então está encerrada a reunião, está encerrada a sessão. E aí, nesse momento, Humberto de Campos aparece e diz: essa é a tua primeira lição, responsabilidade. Como é que tu aceitas um convite para dar uma mensagem e tu não tens uma mensagem? E Divaldo disse: pelo amor de Deus, o Senhor me livre dessa situação, me ajude, que eu lhe prometo que nunca mais eu vou ser leviano. E disse: eu vou fazer isso não por você, porque você merece o constrangimento, mas pelo público que veio aqui receber alguma mensagem. Levanta-te que eu vou falar por ti. E Divaldo: um momentinho que ele chegou. Levantou, entrou em transe e começou a falar. Quando acabou, Humberto de Campos disse: você é muito maturo, é muito inexperiente. Escreve ao médium Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, que eu vou lá também falar com ele. Eu vou me comunicar a ele, vou falar a seu respeito. Escreve a ele, pede a orientação. E Divaldo nunca mais vai esquecer essa orientação de Humberto de Campos. Quando chegou em Salvador, escreveu uma carta, mas uma carta protocolar, uma carta formal, com toda a cerimônia, o cerimonial. Excelentíssimo Senhor Francisco Cândido Xavier. E falou-lhe, e a resposta veio 2 meses depois: meu querido irmão Divaldo, você é tão jovem, eu adorei o quarto, seu quarto, adorei a fotografia que tem na cabeceira de sua cama de José Pitixinga, pioneiro do espiritismo na cidade de Salvador. Eu adorei aquilo, porque eu pedi a Emmanuel, Humberto de Campos já havia me falado a seu respeito, eu pedi a Emmanuel para sair do corpo, me deslocar do corpo e ver você. E ele me levou até a sua residência, eu vi o seu quarto, a imagem que adorei de José Pitixinga. Você, meu filho, e deu-lhe uma consideração, algumas orientações e pediu-lhe para encontrá-lo, para conhecê-lo. Na primeira oportunidade, no mês de março de 1848, um ano, portanto, depois, Divaldo conseguiu ir até Pedro Leopoldo, graças a um conjunto de pessoas, amigas suas, que também queriam conhecer o médium Chico Xavier. O senhor Sarroris, a família de Luísa Cavalcante, Arnaldo Rocha e outras pessoas que fizeram uma espécie de muralha de pessoas, uma ao lado da outra, para que quando Chico Xavier chegasse, melhor corrigindo, em Belo Horizonte, e Chico Xavier de Pedro Leopoldo foi até Belo Horizonte para encontrá-los, e quando saltou da condução, Chico Xavier, uma boina peculiar, com o seu jeito mineiro e os seus trajes simples, foi se aproximando e começou a apertar a mão de cada uma das pessoas. E Divaldo disse que estava a ponto de ter um colapso, as mãos frias e úmidas, o colapso periférico, a palidez de alguém que ia até o grande professor, até a grande referência, para ouvir alguma coisa. E Chico foi lentamente, até que chegou próximo dele, de mim, disse Divaldo, e disse: olá, Divaldo. E Divaldo disse: Chico, como você sabe que eu sou eu? Veja que pergunta inteligente. Como é que você sabe que eu sou eu? Ah, meu filho, nós estamos nos encontrando, ou melhor, nos reencontrando. Agora, nessa oportunidade, segure aqui nessa asinha aqui e não deixe ninguém tomar o seu lugar. E Divaldo disse: não era necessário nem ele pedir, porque eu colei nele que nem durex. E quando alguém chegar do outro lado, porque aqui já tem dono, e fiquei, nós temos muitas coisas a conversar. E afável, Divaldo disse que vinha de uma religião castradora, de um pensamento, e ele era, de alguma forma, tinha uma visão muito castradora a respeito da vida. Tinha muitos questionamentos, entre os quais questionamentos íntimos, inclusive a respeito do sexo, que ele queria de alguma forma entender à luz da visão espírita a questão. E aí estava
mas havia várias pessoas, ele não ia se confidenciar naquele momento, e Chico foi atendendo, e captando o pensamento em determinado momento, ele disse: meu filho, eu sei que você quer um momento particular para conversar comigo, porque você tem alguns questionamentos para, de alguma forma, discutir com esse servidor aqui. Mas André Luiz, o espírito amigo, está aqui presente do meu lado e está dizendo que tudo na natureza é sexo. Que a planta, quando introduz o seu caule na raiz do solo, está realizando através da seiva uma função sexual. Que o lavrador, com sua enxada, quando abre a terra para colocar a semente que vai fecundar, realiza uma função sexual, porque através daquilo, mais tarde se fecunda a semente em flores, em ramalhetes, em gargalhadas coloridas de flores e frutos. E começou a falar sobre a função sexual na natureza. E continuou dizendo: não devemos lutar, reagir contra os impulsos materiais. De volta estava naquela fase de transição da adolescência para a fase da vida adulta. Não devemos reagir contra os impulsos, mas sim não reagir, mas agir. E contou que certo dia ele que fazia caminhadas na juventude para queimar o excesso de energia, e que ele de alguma forma também tentava disciplinar e controlar muito bem a função sexual em determinados momentos de muita dificuldade, ele tinha também apelos que a sua mente elaborava. E em determinado momento ele disse, pediu o conselho de Emmanuel, e Emmanuel disse mais ou menos assim: olha, há uma história que ele disse que o rei, um dia, no seu palácio, estava na fartura, na abundância, só que o povo começou a passar fome. E um dos seus servidores disse assim: majestade, o povo passa fome. Majestade, o povo está passando fome, uma hora o povo vai provocar uma rebelião e vai destronar o Senhor. É necessário conversar com o povo. Conversar com o povo, o rei, de maneira nenhuma, permaneceu. Mas a situação daquele reinado foi insuportável. O povo fez uma grande rebelião, envolveu-se em volta coletivamente do palácio para, de alguma forma, assassinar o rei, destruir o seu palácio. E o servidor disse: está vendo, majestade? E agora o que eu faço? É necessário que você vá para o povo, converse com ele. E o rei chegou na sacada do palácio, recebeu algumas pedradas, alguém vai tirar uma pedra, outro tirou uma fruta podre, e ele parou e alguém disse: espera aí, vamos ver o que esse miserável quer dizer. E ele disse: espera aí, minha gente, vocês estão passando dificuldade aqui, aí, mas aqui também já estão superados os tempos de fartura. O rei aqui também passa por dificuldades, por necessidades. Já houve o tempo que o rei abundava aqui. Não, eu também passo dificuldades. Estamos passando pelo período de recessão. Vocês têm fome e eu também. Vamos fazer o seguinte: eu vou liberar as reservas que temos aqui para todos nós nos alimentarmos e passarmos a crise juntos. Vou liberar as portas para vocês subirem e se alimentar com as reservas do palácio, junto a mim, junto dos meus servidores também, para que a gente possa sobreviver à fome e à necessidade e superar essa crise. Emmanuel, depois de contada essa história, olha para Chico Xavier e diz: entendeu? E Chico: não, senhor. O que é que isso tem a ver com os impulsos do sexo em relação a mim mesmo? Ele diz: você é o rei. A mente, no seu trono, na consciência, é o rei. O povo são os impulsos das células genésicas, das células sexuais. É necessário descer do trono para conversar com o povo, conversar com o seu corpo para acalmar essas ansiedades e pedir para que eles subam, a fim de que a fecundação seja de outra natureza, já que a vida não lhe programou nessa reencarnação a constituição de família, a programação de um consórcio matrimonial para os filhos biológicos através da procriação. Na utilização da energia sexual, na criação de formas físicas, você vai criar outras formas espirituais e culturais. E Chico disse: naquele momento eu fechei os olhos e psiquicamente comecei a descer o meu trono para conversar com o meu corpo, dialogar com o corpo, com as células sexuais, e comecei a dizer: vocês têm fome de hormônio, eu também tenho. Eu também tenho necessidade, mas como tudo na natureza são trocas, eu peço para vocês subirem aos centros mediúnicos, para que a gente faça uma comunhão diferente. E ele vai dizer: Divaldo, sempre quando eu tenho impulsos e tormentos, eu procuro conversar com a matéria, o espírito que está na matéria e que controla a matéria. E deu outras informações
informações a esse respeito. Então, Chico era assim. Divaldo diz que dormiu na casa da mesma irmã, a senhora Luísa Xavier, e em determinado momento, no dia seguinte, Chico já estava desperto, como sempre, e ele levantou-se e foi atrás, queria aproveitar e beber cada momento, e Chico estava num jardim que ficava na casa de sua irmã, um jardim de rosas, e ele estava passando nas rosas, em contato íntimo com as rosas, e Divaldo foi se aproximando e disse: quando eu vi ele naquele local, eu fiquei maravilhado, fui me aproximando para aprender com o mestre, entender o que ele estava fazendo, e quando eu me aproximei, eu percebi que ele estava conversando com uma rosa príncipe negro, dialogando com ela. E Divaldo disse: eu tive tanta pena dele, esse coitado, um extraordinário médium, mas deve ter um parafuso extra, porque imagine conversar com a rosa. E eu, naquele momento, ele me percebeu a presença e disse: olha, meu filho, bom dia. Chico, você está conversando com a rosa? Sim. E ela lhe responde, respirou total. Por isso que eu disse que os médiuns não são bons da cabeça, que as pessoas confundem mediunidade com loucura por conta disso. Ele conversava com a rosa, príncipe negro, e recebi resposta. E fiquei ali, tive uma pena, uma compaixão dele. No entanto, 28 anos depois, em 1976, em Uberaba, Chico me recebeu como sempre, me pediu para ir até a sala doutrinária. Enquanto ele psicografava, me pediu para levantar e falar, dar uma mensagem. Eu levantei e comecei a falar de uma pesquisa que eu tinha lido recentemente, do Dr. Clive Baxter. O Dr. Clive Baxter é especialista em plantas, e esse extraordinário pesquisador, a maior autoridade do seu tempo, desde a década de 50, pesquisava as plantas, e ele resolveu colocar o psicogalvanômetro, um detector de mentiras, atrelado a uma planta, a um tipo de planta, a uma das plantas que ele examinava, rosedendro. E ali, ao acoplá-la, ao atrelá-la, ele começou a fazer as experiências. Ele pegou, por exemplo, água, derramou na planta e percebeu a reação. Pegou um cigarro que acendeu para queimar a planta, e a planta reagia no psicogalvanômetro. Havia indícios no detector de mentira, nas reações nervosas, que a planta tinha uma reação apenas pela intenção dele de queimar. E em determinado momento ele percebeu que algumas plantas não apenas tinham uma reação, mas sabia distinguir no estresse que ela produzia aquilo que era intencional que ele queria fazer, ou aquilo que ele estava apenas simulando, aquilo que ele estava mentindo, encenando, mas que ele não ia fazer, que ele não pensava, que ele não intencionava realizar. Ele percebeu que as plantas têm um sistema nervoso embrionário, que tem um cérebro rudimentar, e naturalmente lançou uma obra notável, até hoje clássica, a respeito das plantas, demonstrando que nos lares harmônicos e dedicados ao bem, as plantas tendem a exuberar, e nos lares mesquinhos, feitos de conflitos e de brigas, as plantas deberecem. Então, Clive Baxter, um notável pesquisador americano, é citado por Divaldo, ele faz uma palestra sobre isso, demonstrando que o princípio inteligente de Allan Kardec, o psiquismo espiritual, passa de reinos da natureza de um para outro. Essa pesquisa confirma a tese de Kardec e de Leon Denis, dos vários reinos da natureza por onde o psiquismo passa. E falou, quando acabou, as pessoas se dispersaram. Chico olhou para ele e disse: meu filho, como é o nome mesmo do pesquisador das plantas? Clive Baxter, Chico. É um especialista da atualidade. Ele fala, então quer dizer que ele concluiu que as plantas têm sensibilidade? Que as plantas captam as nossas reações, as nossas posturas, as nossas irradiações? É isso mesmo, Chico. Vê, Divaldo, vê e lembra quando eu conversava nos idos de 1948 com aquele príncipe negro. Vê que naquela época eu já conversava e já recebia a resposta das plantas. Divaldo disse que só não morreu porque não lembrou. Porque ele disse: Chico, você não apenas conversava com as rosas na época, mas captou meu pensamento e não me disse nada durante 28 anos. Esse é o homem que não tinha pressa na transformação moral de cada um, que sabia esperar o momento certo de despertar de cada um, que tinha tolerância. Ele havia
pena e até de julgamento de Nivaldo e ficou em paz, tranquilo, para dizer a respeito da sua maturidade. Nivaldo mais adiante diz que quando levou o livro Calvário de Libertação do Espírito Vitor Hugo para que Chico desse uma olhada e desse a sua opinião sobre o livro, ele levou os originais. Ninguém sabia, porque não havia sido publicado. Ele estava com os originais da psicografia, não havia passado a limpo, nada. E quando chegou até o médium, Chico Xavier, o médico estava conversando com uma pessoa de Portugal que morava na Espanha. E o senhor falava, parecia que tinha um chucado na garganta, que não parava de falar. E de volta, beleza, o senhor não vai parar de falar, eu quero falar com o Chico, etc. E eu me falava de Portugal, da sua experiência agora na Espanha, e falou de Barcelona e de Madrid, e começou a falar sobre um hospital de Madrid e de Barcelona, e começou a falar. E Chico, muito calmo, ouviu, e disse: continue, meu filho, fale mais! E fale, etc. E ele falando em determinado momento, diz assim: incrível você, ele disse, incrível você estar falando isso, porque quando você está falando agora, eu me lembro que eu tive um registro de uma encarnação anterior, quando estive vivendo em solo espanhol, e eu me lembro que houve um acontecimento que vitimou a minha saúde e que me fez ser encaminhado para um hospital que fica em Madrid, um hospital X, que fica na rua tal de Madrid, que você está mencionando. E esse hospital é muito bem descrito na obra do nosso Nivaldo, que está ali presente, na página 109 do livro Calvário de Libertação. Por psicometria, ele captou, irradiou e devolveu, naturalmente dizendo a respeito dessa informação. Mais tarde, viajando em um dia, ele disse: Divaldo, o que você tem aí na bolsa? Divaldo disse: um livro que eu queria te mostrar. Qual é o nome do livro? Alerta, Chico. Eu disse: que curioso, eu acabei de psicografar um livro de Emmanuel chamado Atenção. E Chico disse que vamos lá, e chegou no grupo espírita na prece, ele recebeu o prefácio daquela obra admirável. Quantos casos! Certa vez, Divaldo estava entusiasmado na Vila dos Pássaros Pretos, a famosa vila que Chico abriu o Evangelho, lia e comentava. Estava ele, Chico e algumas pessoas. Chico abriu o Evangelho, fez alguns comentários, passou para Divaldo, Divaldo falou, as pessoas ali depois querendo o atendimento, e Divaldo estava entusiasmado com tanta gente, estava um pouco empolgado, e Chico olhou para Divaldo e percebeu e disse: meu filho, Emmanuel está aqui me perguntando se você conhece a história dos dois palhaços. Eles não, porque era assim, era tipo parado no estilo Jesus. Eles não, eles olha, havia um circo que dois palhaços ficavam trepando no picadeiro em cima do arame, para lá e para cá, para lá e para cá. E o público acorria, e os palhaços achavam entusiasmados que o público acorria para ver o espetáculo. Mas o público daquela cidade era maldoso, corria porque ficava todo dia indo para o espetáculo, esperando a hora que um daqueles palhaços ia cair. O palhaço mais velho percebeu um pouco mais isso, mas o mais novo não percebeu. E olhou para Divaldo e disse: estão esperando também a hora que um de nós dois palhaços, vamos cair. Então era a sabedoria do médium Xavier. Divaldo também conta que certa vez estava com Chico, ele havia chegado de uma experiência mediúnica, e conversando com ele, de repente, um cheiro de cravo, depois de rosas, depois de violetas, depois de plantas, de flores variadas, de miosótis raros. Ele disse: Chico, que cheiro! Ele disse: pois é, Pedro Leopoldo é a cidade das flores. Não é verdade a afirmação. Pedro Leopoldo é a cidade das flores, etc. E aí, de volta, quando voltou-se, percebeu que aquele cheiro, aquele odor e aquela irradiação saía dele próprio. Ele disse: Chico, está saindo de você, está se irradiando de você, Chico. Ele disse: meu filho, fechou o paletó com descrição: meu filho, você acha que uma coisa boa dessa, uma coisa perfumada dessa ia sair de uma pessoa como eu? Se eu cheirasse a qualquer coisa, eu iria cheirar Detefon. Ele tirava o inebriamento. Arnaldo Rocha costuma dizer que certa vez uma senhora, falando a respeito da mediunidade dele, enchendo ele de encômios, ele olhou e disse: minha senhora, não fale assim da minha pessoa, dessa pessoa apagada. Eu sou a semelhança de um sapo com a vela na cabeça. A vela é a mediunidade e o sapo sou eu. Quando a vela se apaga, o sapo pula no charco e desaparece. Ele realmente se considerava assim. Era uma verdadeira
Não era a humildade falsa de parecer humilde para exibir uma humildade, que é o orgulho de ser humilde. É uma vaidade indireta de querer parecer humilde como não se é. Ele realmente se considerava dessa forma. Ele fala como todo mundo fala, dizia o Evangelho a respeito de Jesus. Ele fala como todo mundo fala, mas ninguém fala como ele fala. É a mesma coisa que acontecia com Chico Xavier. Ele fala como todo mundo, na linguagem das pessoas, do povo, na linguagem coloquial, mas ninguém consegue falar conforme ele falava. A delicadeza, as expressões. Arnaldo Rocha dizia, o grande companheiro dele da sessão mediúnica do grupo espírita Meimei, marido de Meimei, que desencarnou e depois volta por Chico Xavier para dar mensagem. Arnaldo dizia que era muito bom conversar com Chico Xavier. Aqui para nós era muito bom, porque era ótimo ouvir Chico Xavier falar. Arnaldo dizia que nunca conheceu na vida uma pessoa melhor para contar histórias como Chico Xavier contava. Ele contava de uma forma histórias que encantavam qualquer pessoa e que sensibilizava qualquer pessoa que chegasse a ele de alguma forma especial. Quantas histórias, quantos contatos, quanta consolação, quanta postura que sensibilizava as pessoas. Ninguém, ainda segundo Arnaldo Rocha, ele vai dizer, olha que eu conheci muita gente dizer, mas eu nunca conheci alguém que venerasse tanto Jesus, que admirasse tanto Jesus. Basta ver as suas entrevistas que estão aí disponíveis hoje, inclusive na internet. Várias vezes quando perguntavam a ele a respeito de alguma coisa, ele respondia, se eu pudesse dizer qualquer coisa, eu colocaria na porta de todas as casas amar ao próximo como se a si mesmo, como disse Jesus. Mas se eu pudesse colocar em cada esquina de cada rua, eu colocaria que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque como eu vos amei, como Jesus nos amou. O que é que vale dizer? Que nos ameis uns aos outros sem querer ser amado. Porque Jesus nos amou sem querer ser amado. Então essa era a mensagem. Ele venerava Jesus. Certa vez em uma série de entrevistas perguntaram a ele qual foi o dia mais feliz da sua vida. E lágrimas começaram a derramar sobre os olhos do apóstolo, que disse mais ou menos assim: o dia mais feliz da minha vida foi um dia quando eu estava chegando no Ministério da Agricultura, no trabalho que ele operava como datilógrafo. E ao chegar nesse Ministério da Agricultura, eu vi uma criança correndo, atravessando a rua, depressa, e disse: ô seu Chico, seu Chico, eu gosto tanto de vós. Eu gosto tanto de vós que eu arranquei de um jardim aqui perto algumas flores para dar a vós. Eu gosto tanto de vós que se eu pudesse eu iria lhe dar um beijo, Chico. E ele vai dizer: esse foi o dia mais feliz da minha vida. Talvez se cada um de nós fôssemos perguntados em entrevista qual foi o dia mais feliz da nossa vida, cada um de nós, pelo menos dizendo por mim mesmo, diria do momento do aplauso, da glória, da festa, da cerimônia, da confraternização. Mas o momento mais feliz da vida dele foi o momento que ele recebeu o beijo de uma criança, que ele foi abraçado e recebeu rosas de uma criança. Ele era suave, tranquilo, de tal forma que sensibilizava os próprios espíritos perversos que tentavam perturbá-lo. Certa ocasião, narram seus biógrafos que depois de uma série de atividades que vararam pela madrugada, ele chegou 3h45 da manhã em casa. E ao deitar-se para, como ele dizia, não era dormir, era se horizontalizar. Durante poucas horas, ele se aconchegava para deitar. Ele viu uma entidade perversa, um ser hediondo, transformado pela ideoplastia em uma entidade satânica, o rabo alugado, os chifres, o cheiro de enxofre, em uma das mãos segurando o tridente peculiar. A expressão toda vermelha é uma figura do diabo, um espírito tão ignorante e perverso que na sua ideoplastia se transformou em uma figura satânica, acreditando ser o diabo. Olhou para ele e disse: eu sou o diabo. E ele disse: seja bem-vindo, meu irmão. E você sabe que eu sou? Eu sou o diabo. Louvado seja Deus. Ele disse: mas eu sou poderoso. Graças a Deus. Você sabe o que eu posso fazer? Louvado seja nosso Senhor. Esse dizia que o Senhor tem tanto poder
Eu queria que o Senhor me ajudasse a curar aqui um olho que está cego, um dos olhos. Ele olhou e disse: você sabe que eu tenho muitos poderes no inferno, não sabe? Esse sei, sim, Senhor. E por isso eu queria pedir ao Senhor para me abençoar em nome de Deus. E o Espírito olhou para cima e embaixo: eu vou embora, viu? Esse: vá com Deus. O Espírito desapareceu. E a irmã apareceu e disse: foi bom que ele tenha ido embora, porque se ele ficasse mais tempo, o Senhor ia converter ele ao Espiritismo. Então essa era a postura do médium Xavier, com encarnados ou com desencarnados. Maria Dolores, quando estava encarnada, a notável professora daqui de Salvador, que ensinou em 2 colégios aqui em Salvador, poetisa e vulgar. Os seus versos, a sua poesia, que são tão admirados hoje, a sua poesia lírica, e que na maioria das vezes ela não chegou a publicar, porque era um temperamento muito tímido e tinha pavor dos holofotes, tanto da crítica quanto dos elogios, e disse ela mesma em vida que guardava tudo entulhando os grandes versos e poemas na sua gaveta pessoal. Essa senhora, que de alguma forma se tornou um exemplo também na dedicação da doutrina espírita, porque se torna espírita já na vida adulta. Casa-se com um homem dedicado ao bem e que também se torna espírita, Carlos Carmine La Roca, que faz o consórcio matrimonial com ela. Ela não tinha condições de ter filhos, não teve a oportunidade de concretizar o ideal da maternidade, mas adotou 6 meninas. Adotou 6 meninas como suas filhas, e tornou essas 6 meninas em 6 mulheres, hoje na sociedade aí, trabalhando para o bem, dedicadas ao bem na construção de uma sociedade feliz. 6 mulheres de bem, que estão aí, a maioria delas morando em São Paulo. Essa mulher notável, dedicada ao bem, experimentou em determinado momento uma crise no seu casamento, um problema no relacionamento conjugal. Qual casal que não passa por crises? Qual casamento que não experimenta dificuldades? Qual relacionamento conjugal que não experimenta dissabores e desafios? E estava a ponto de separar, como ambos, tanto Carlos Carmine La Roca como ela, tinham simpatia com Chico Xavier, viajaram até Uberaba para travar contato com ele. E ela contou mais tarde a algumas pessoas: eu cheguei até ele, achando que ele recebeu alguma mensagem mediúnica, psicografada, alguma coisa, e ele parou, pegou a minha mão, pegou a mão do Carlos, as 2 mãos, enquanto ouvia o relato de cada um. Depois que acabou, com um carinho, uma ternura imensa e difícil de copiar. As pessoas tentam copiar e não conseguem da mesma forma, porque isso irradiava do seu psiquismo. Ele pegou a mão de um e de outro, colocou a mão em cima do outro, olhou para Dolores e disse: Dolores, minha filha, Dolores, minha filha, deixa as águas rolar. Estava na moda uma época, uma marchinha de carnaval naquela época, chamada Deixa as Águas Rolar. E ele então disse: deixa as águas rolar. Dolores se surpreendeu com aquela informação, não era mensagem mediúnica, não era nada. Ele apenas falou isso, ficou tanto surpresa, mas Carlos ficou tão entusiasmado e se sentiu tão sensibilizado com aquelas palavras de Chico, que o ardor do casamento e da afetividade conjugal foi ressuscitada, e o resgate do casamento aconteceu. Esse era o médium Chico Xavier, que tinha a preocupação de Divaldo Franco, Arnaldo Rocha, Raul Teixeira, Luciano dos Anjos e outros companheiros que conviveram com ele pessoalmente. Tinha a preocupação de toda vez que, quando alguém desses amigos iam ter com ele e dormir, pernoitar e estar com ele, tinha a preocupação de acompanhá-los até o local, seja o hotel que ficariam, seja uma pousada, seja a própria casa que o Chico disponibilizava, e fazia questão de fazer a cama do companheiro para ele se deitar. Era uma espécie de gentileza que ele tinha, fazia a cama. E diz Arnaldo Rocha que um desses companheiros da União Espírita Mineira foi visitá-lo, e ele mais tarde acompanhou o amigo até Belo Horizonte, porque tinha coisas para fazer em Belo Horizonte, e havia um evento, e esse amigo estava hospedado no hotel. Ele fez questão de acompanhar o amigo até o hotel para fazer a cama do amigo, para que ele pudesse deitar. Era um carinho inabitual dele. E quando estava chegando no hotel, no corredor do famoso hotel
morreu em Belo Horizonte, ele visualizou ambos, aliás, porque esse amigo dele foi que relatou isso publicamente. Visualizou ambos, uma senhorita na época, muito famosa, a senhora Luz de Fuego. Algumas pessoas devem lembrar dela, uma pioneira do nudismo, do naturismo, do paisagismo, completamente despida, nua, bailando, naquele corredor sensual, provocante. Era uma personalidade considerada pela mídia muito controvertida, chamando a atenção. E Chico Xavier, quando viu aquela jovem bailando com corpo sensual, era desejada pelo país, era símbolo de sexualidade e de libido, de atração sexual. Chico, quando viu, disse: minha filha, foi tirando um paletó, minha filha, você não pode ficar assim, porque senão você vai pegar uma pneumonia, vai pegar uma doença. E a própria Luz de Fuego vai dizer naquele momento: Chico, você não existe. Você é o único homem que me olha nua e se preocupa com a minha saúde. Era o médico Chico Xavier, que transcendia a craveira comum, que venerava Jesus de uma forma especial e que seguia o conselho de Emmanuel, que dizia: nunca corte onde você pode desatar. Nunca corte onde você pode desatar. É que vale dizer, a pessoa chega com uma ideia, não tire a esperança da pessoa. Se puder desatar, se for um erro, um equívoco, desate. Se não, não tire a esperança das pessoas. Em nome da verdade, não saia por aí machucando as pessoas. Ele costumava dizer: eu não minto. Mentir não, eu adio o momento da verdade. Então, que se a pessoa chega e não está preparada para a verdade, eu adio o momento dela receber a verdade, porque talvez ela não tenha condição de receber naquele momento. Eu já contei em outro seminário recente que certa vez José Arigó, um grande médium de cura, recebeu o Dr. Fritz, que se manifestava que o Dr. Fritz era um espírito notável na medicina, mas não era um espírito evoluído transcendental. Ele costumava dizer: olha, comigo aqui o negócio é no pau. Se alguém quiser santo, vá procurar Chico Xavier moderado. O próprio espírito falava isso, porque aqui o negócio é diferente. E ele dizia as coisas na cara. E o empresário famoso de São Paulo foi a José Arigó para ser operado pela cirurgia espiritual. E Fritz disse: infelizmente, no momento você não vai poder ser operado. E o rapaz insistiu, e disse: infelizmente, é necessário que você ore, busque o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse momento, talvez mais tarde, depois, em outro momento, volte. Ele estava com câncer, já em estado muito avançado, já com os gânglios protuberantes. Então, o médium em transe, o espírito falava isso, mas o empresário insistiu tanto que o espírito disse: sabe de uma, eu vou dizer a verdade para você. Você não vai poder ser operado porque você vai desencarnar. Eu não dou mais 4 meses de vida para você. O homem, então, agora sim que eu encontrei a verdade, voltou para São Paulo e se atirou do 10º andar no apartamento onde ele morava. A verdade, nem todo mundo está em condição, aliás, nós não temos condição de receber toda a verdade sobre nós. Então, essa era a peculiaridade do médium. Não mentia, mas procurava não dizer toda a verdade, para que a pessoa não perturbasse-se com a verdade, talvez necessária para aquele momento. Então, era o querido médium Chico Xavier, é notável, porque é somente igualado, como dissemos, mediunicamente, por alguns, muito poucos, Teresa d'Ávila, Francisco de Assis, e muito poucos, mas do ponto de vista da sua abnegação, da sua cordialidade, da sua capacidade de fazer humor, era muito bem-humorado. E o seu humor era peculiar, ele sempre fazia humor em relação a si mesmo. Raul Teixeira costuma dizer que toda pessoa que chegava perto dele saía com a impressão de que era a pessoa mais querida no seu coração. Todo mundo saía achando: eu sou especial para ele, porque ele tinha a peculiaridade de fazer com que a pessoa achasse que ele amava intensamente, de maneira especial, aquela pessoa. Todo mundo achava que ele era querido no seu coração de maneira especial, porque Chico Xavier naturalmente tratava todos dessa maneira, de uma maneira especial, de uma maneira bondosa, de uma maneira tranquila, de tal forma que a sua conduta, a sua postura, a sua dedicação ao bem, a sua austeridade
sinceridade consigo mesmo, o seu perdão, a sua bondade e tolerância tornaram a sua faculdade mediúnica ainda mais luminosa, se tornando ele um médium de credibilidade, cujas fontes espirituais de credibilidade vertiam por ele, cujos espíritos mais nobres se manifestavam através dele. Recentemente eu vi uma mensagem dele, que foi psicografado no livro Aulas da Vida, um livro não muito conhecido, de várias mensagens. A última mensagem é uma mensagem tão fabulosa que é muito difícil a gente colocar em síntese essa mensagem. Conta-se que quando ele recebeu essa mensagem, quando ele começou a psicografar, uma aura de paz envolveu o salão. Havia um burburinho, as pessoas conversando, discutindo, falando em voz alta. Uma psicosfera de paz tomou conta que todos ficaram em silêncio, então algumas começaram a chorar. E a mensagem acaba assinada por uma entidade que diz: o Espírito, nada mais. Tudo indica que essa mensagem é do Espírito de verdade, que se comunicou por seu intermédio, e que é uma síntese perfeita do universo, em 30 frases muito bem colocadas. Essa mensagem nós iremos ler nas considerações finais, mas para concluir e passarmos para perguntas, eu gostaria de ler a mensagem que o próprio Divaldo Franco recebeu quando da sua desencarnação, quando o Brasil foi pentacampeão mundial. Ele olhou para o seu médico, o doutor Eurípides Taran, e disse: e aí, quanto foi o jogo? O Brasil foi campeão, Chico, 2-0 contra a Alemanha, foi campeão, pentacampeão mundial. Ele se recostou na cadeira e começou: Pai nosso, que estás nos céus. A bomba cardíaca parou. Ele dizia que queria partir em um momento que os brasileiros estivessem em festa, para não ser notado e para não deixar tristeza em ninguém. E partiu dessa forma. Mas 8 de agosto, portanto 8 dias depois daquele 30 de julho, se não me falha a memória, de 2002, Joana de Ângeles psicografou uma mensagem que foi colocada em um reformador, que, em nossa opinião pessoal, é a mensagem que eu considero de credibilidade a respeito de Chico Xavier. Essa é a opinião minha, não é a opinião de autores, do próprio Divaldo, não é a opinião da Federação Espírita. Em minha opinião pessoal, é a mensagem que eu dou mais credibilidade a esse respeito. A mensagem diz: o retorno do apóstolo Chico Xavier, quando mergulhou no corpo físico para a missão que deveria desenvolver, tudo eram expectativas e promessas. Abençoado com um incomum patrimônio de bênçãos, especialmente na mediunidade, mensageiros da luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo que se encontrasse na trajetória física, advertindo da travessia do mar encapelado das paixões, bem como das lutas que deveria travar para alcançar o porto de segurança. Orfandade, perseguições, rudes na infância, solidão e abandono, amargura, estabeleceram um cerco que lhe poderia ter dificultado o avanço. Porém, as providências superiores o auxiliaram para vencer esses desafios rudes e crescer interiormente no rumo do objetivo da iluminação. Adversários do passado, que se haviam reencarnado também, crivaram-no de aflições durante toda a existência orgânica de maneira cruel. Mas ele conseguiu amá-los, jamais devolvendo as mesmas farpas e os espículos e o mal que lhe dirigiam. Experimentou abandono e descrédito, necessidade de toda ordem, tentações incontáveis que lhe rondaram os passos, ameaçando-lhe a integridade moral. Mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem aos sentimentos inferiores. Sempre se manteve em clima de harmonia, sintonizado com as fontes superiores da vida, de onde auria coragem e forças para não desanimar. Trabalhando incansavelmente, alargou o campo da solidariedade e, acendendo o archote da fé racional que distendia através dos incontáveis testemunhos mediúnicos, ele conseguiu iluminar vidas,
que se tornaram faróis e amparos para outras tantas vidas. Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo, nem mesmo quando soube o metralhar de perversas acusações, permanecendo fiel ao dever, sem apresentar defesas pessoais, nem justificativa para qualquer dos seus atos. Lentamente, pelo exemplo, pela probidade e pelo esforço de herói cristão, sensibilizou a população geral e os seus líderes, que passaram a amá-lo e tornou-se um parâmetro de comportamento, transformando-se em uma pessoa de referência para as informações seguras do mundo espiritual e os fenômenos da mediunidade. Sua palavra, doce e ungida de bondade, sempre se manifestava ensinando, direcionando e encaminhando as pessoas que o buscavam para a senda do bem. Em contínuo contato com seu anjo tutelar, Emmanuel, nunca o decepcionou, extraviando-se da estrada do dever, mantendo disciplina e fidelidade ao compromisso assumido, abandonado por alguns e por outros, afetos e amigos, conhecidos ou não, jamais deixou de fazer o seu compromisso para com a vida, nunca abandonando e desertando das suas tarefas. As enfermidades minaram as suas forças, mas ele as renovava através da oração e do exercício constante da caridade. A claridade dos olhos diminuiu até quase se apagar. No entanto, a sua visão interior tornou-se mais poderosa para penetrar nos arcanos da espiritualidade superior. Nunca se excusou a ajudar e nunca deu trabalho a ninguém. Seus silêncios heróicos falaram mais alto do que as discussões perturbadoras e os debates insensatos que aconteciam à sua volta e longe dele, sobre a doutrina que ele abraçou e os seus sublimes ensinamentos. Tornou-se, diz Joana de Ângeles para concluir, a maior antena parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo, quando parcialmente desdobrado pelo sono, assim como penetrar nas mentes e nos corações para melhor ajudá-los, tanto quanto tornando-se maleável aos espíritos que o utilizaram por quase 75 anos de devotamento e de renúncia na mediunidade luminosa. Por isso mesmo, o seu foi o mediunato incomparável. E, ao desencarnar, suave e docemente, permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua bondade, asseverando: descansa por um pouco, meu filho, a fim de esquecer as tristezas da terra, e desfruta agora das alegrias do reino dos céus. Essa foi a mensagem de Joana de Ângeles, de agosto de 2002. Estamos às ordens para quaisquer perguntas e as considerações finais.